Mudei de lugar e resolvi sentar na minha cadeira pra gente conversar. Eu estava caminhando hoje e eu decidi escutar uma música, um louvor, que é Nos Braços do Pai, do Diante do Trono. E quando eu estava caminhando, eu pensei que eu queria falar sobre Deus. E aí, eu fiquei com a interrogação de tipo, como é que eu vou falar de Deus? O que eu vou falar de Deus? E fiquei pensando nisso, né? Quem sou eu para falar de Deus? Mas eu decidi que hoje eu queria falar sobre Deus, sobre a importância de Deus na minha vida e vou falar do meu Deus. Quando eu tava pensando sobre, veio Você é uma bênção. Até por conta disso, o título do vídeo é esse: Você é uma bênção. Eu queria te dizer que você é uma bênção. Para Deus, nós somos uma bênção. Às vezes a gente esquece disso, né? Do quanto a gente tem valor. Eu brinquei por muito tempo que eu queria ter uma igreja, mas eu não queria ter uma igreja como são as igrejas, porque eu não me identifico com nenhuma igreja. Eu não me identifico mais com nenhuma religião. Mas eu tenho minha fé e minha crença em Deus, algo que eu herdei do meu avô. Desde pequena, eu vi meu avô ter um relacionamento muito íntimo com Deus, um relacionamento muito íntimo com a fé dele, e eu achava aquilo divino, assim, muito lindo. E eu herdei isso, eu sempre tive muita fé e sempre exercitei esse diálogo com Deus. E nos momentos mais difíceis na minha vida, Deus esteve presente. Eu tenho certeza que se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Mas engraçado que mesmo sabendo isso, ainda hoje eu me pego em momentos que eu deveria apenas confiar, mas eu não confio. É como se eu desse a chavinha e pegasse de volta. Tó, Deus, minha chavinha. Mas peraí, agora dá pra devolver? É assim. Ao invés de entregar e deixar, sabe, pra todo sempre. E eu venho de uma fase, nesses últimos dias, que eu sinto que eu me distanciei da minha fé e desse meu Deus. E eu não gosto de estar nesse lugar. Eu gosto de sentir que eu tenho uma conexão. Eu gosto de sentir essa conexão. Eu me sinto especial. E não é uma coisa só minha, não, tá? Tá aí para quem quiser vivenciar essa experiência. Por conta disso que eu não compactuo com nenhuma religião, porque elas constroem abismos em forma de pirâmides. Então, tem hierarquias, é como se você não pudesse chegar até Deus. Você tivesse que passar, sabe, por essas camadas e tivesse que sempre ter alguém ali, como se você não fosse especial bastante. Então, você precisa do raio do padre, do pastor, do lá, 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 para te orientar, para te direcionar, para eu até acho que todo direcionamento é interessante, é válido. Sempre tem alguém que sabe um pouquinho mais que a gente, como a gente às vezes sabe um pouquinho mais que um outro. É o jogo da vida. Mas a igreja, pra mim, tá? Pra mim, a religião como um todo, aos meus olhos, do ângulo que eu enxergo, é uma coisa que é pra te distanciar, sabe? Quase como não descobre esse poder, não, porque se você descobrir esse poder, aí não vai mais fazer sentido existir. Então, fica aqui refém da gente, porque a gente precisa de você pra fazer essa roda girar. Deu pra entender? Cara, a gente não precisa. Você não precisa de absolutamente nada nem ninguém pra falar com Deus. Você só precisa querer falar com Deus. Só. Você só precisa você decidir estreitar o teu laço com Deus. Estreitar a tua fé. O ponto aqui, na real, é isso. É que a gente não precisa de absolutamente nada nem ninguém para fazer essa ponte ou para nos guiar por esse caminho. Não precisa. Só precisa você estar a fim de fazer isso acontecer.
Porque Deus está ali, a todo momento disponível para você, para mim, para todos nós. E sabe uma coisa? Lembra que no início do vídeo a gente falou sobre o quanto a gente mais pratica, melhor a gente fica, e a prática vai levando a experiência e tal. A mesma coisa com esse lance da fé. Quanto mais você vai praticando, quanto mais você vai exercitando, mais forte isso vai ficando, sabe? Mais potente vai ficando tua intuição, tua presença, tua conexão com Deus. Não sei explicar. É algo diferente que só quem passou sabe o que é. Porque não, de fato, eu não consigo achar palavras para mensurar esse estreitamento, sabe? Essa relação. Então, o que eu quero mais do que tudo com esse vídeo é que você se permita estreitar esse laço com Deus. Se permita vivenciar, porque isso não é uma coisa exclusiva minha, nem do fulano, nem do ciclano, nem do Beltrano. Não, isso é uma coisa que tá aí para todos nós. Deus não faz distinção de nada nem de ninguém. Ele ama a todos da mesma forma. Então, se permita viver essa experiência. Se joga nessa experiência. Vai lá. E não precisa saber oração, como falar. Fala como você fala com um amigo. Sabe? Fala como você fala com um amigo, com uma pessoa que você gosta, uma pessoa próxima. É dessa forma. É dessa forma que tem que ser. Pelo menos que eu acredito que tem que ser. E é assim que eu faço desse lado de cá. É isso. E eu quero terminar dizendo que Deus é bom. O tempo todo. Deus é bom. Então, confia, acredita. Esquece religião. Esquece esse rolê da religião. Sinceramente, eu sou anti-religião. É isso. Pronto. Falei. Apesar de sentir falta de ter grupos para falar de Deus, simplesmente de Deus, para contar sobre sua fé, como, sabe, para trocar, mas trocar sobre o amor de Deus, sobre essa conexão, sobre as experiências. É isso. Nada tem a ver com essa coisa aí que por anos e anos está aí criando abismos no lugar que deveria ser criado ponte. É louco, né? É isso. Eu vou dizer que quanto mais perto do divino, mais perto da tentação. E eu acho que pode ser que faça sentido, porque essas pessoas, não é possível que começaram. É possível, sim. É possível. Tem gente que deve ter começado não tô no país da Alice não, e tem gente que é ruim mesmo e começa querendo realmente barganhar a fé e usar de moeda de troca. É sim. Mas vamos crer que tem ali um outro que pode ser que começou realmente porque queria falar sobre Deus, falar sobre a fé e em algum momento se perdeu. Em algum momento o que fazia sentido deixa de fazer sentido. E abre espaço para outras coisas que não têm o menor sentido. Como o poder. Pensa. Deus deixou pra gente o direito de a gente escolher. Ele não interfere nas nossas escolhas. Ele até orienta. Ele pode até te orientar, dizer pra você: olha, talvez seja mais interessante apostar nesse caminho, mas a decisão é sua. Então ele abre mão desse poder. E aí o ser humano quer o quê? Poder. Ter poder sobre o outro. Esses grandes conflitos nunca é por dinheiro. No fim das contas,
nem precisa, né? São pessoas que nem precisam mais de grana. É puramente por poder. O que o dinheiro não consegue corromper, a busca pelo poder corrompe. Gente, esse vídeo já foi longe demais. Tchau, beijo, foi. Ó, exercita a tua fé. Vai lá, tenta. Acho que você vai gostar. Beijo e até amanhã. Tchauzinho.